Bom, e uma coisa é certa, né? Se tem gol do Breno Lopes nos acréscimos, tudo voltou ao normal. Brincadeiras à parte, vem comigo discutir sobre essa importantíssima vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza. Vem comigo. Bom, gente, terminou agora então o jogo entre Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras fez as pazes com a vitória. E aí, assim, sem enrolação, vamos direto pro assunto. Palmeiras começou aos 7 minutos com um gol do Richard Rios, o que é muito bom nesse cenário para quem passa por um momento de instabilidade, né? Que é o que o Palmeiras vem passando. Eu bato muito nessa tecla de que o Palmeiras ele não enfrenta uma crise, que está tudo perdido e tudo mais, mas que sim, o Palmeiras vem de um momento de instabilidade, onde precisa reencontrar o seu bom futebol, sobretudo os 11, né? Porque o rendimento do Palmeiras caiu bastante. E alguns outros fatores que a gente discute aqui, né, que precisa sim de reforços pontuais e tudo mais. Mas falando diretamente do jogo, é muito importante você já começar com um gol logo no começo do jogo para quem, enfim, passa por esse momento de instabilidade. Então foi numa solução de bola parada, né, originada de uma jogada do John com o Piquerez, que foi falta nesse lance, e em seguida teve o escanteio que essa bola reboteou, né, pro Richard Rios e teve até um pequeno desvio do jogador do Fortaleza. E aí o Palmeiras abriu o placar. E até então, no começo, até os 25, né, do primeiro tempo, o Palmeiras fazia sim um bom jogo, com aquela pressão que é costumeira, né, no Allianz Parque, que é habitual. E acho que é importante a gente destacar que o Rios estava fazendo um bom jogo. Eu acho que um ponto é que a bola estava chegando bastante pro Rios, né, sobrando bastante. Por quê? Porque foi mérito dos alas e dos pontas que quebravam linhas e geravam esse volume de jogo e, consequentemente, essa oportunidade pelo meio de campo também muito com o Richard Rios. Também acho que a gente precisa destacar a recomposição do Richard Rios. Por muitas vezes eu falei que a recomposição dele aqui não era tão assertiva, mas hoje eu achei que a recomposição dele foi boa e efetiva. E aí, nesses 25 minutos, como eu falei, né, o Palmeiras dominando o jogo, o Rios querendo o jogo, o Rony voltando para gerar espaço também, que é muito importante. O Rony é uma peça fundamental no nosso elenco, dando mobilidade ao jogo, né? O Veiga e o Zé jogando mais aproximados também. Por isso, como eu falei, a liberdade do Richard Rios. E algo pra gente destacar também é que sem o Dudu, o Piquerez ele atua como um ala mesmo, né? Com liberdade para subir, bem agudo. E o Rocha como terceiro zagueiro, com mais ações defensivas, né? O que liberava bastante o setor esquerdo com o Piquerez. Como eu falei, sendo mais agudo e tendo bastante liberdade pelo setor esquerdo. Mais pro final do jogo, né? Do primeiro tempo falando, o Fortaleza ele começou a achar a bola longa como uma solução para infiltrar na zaga do Palmeiras, o que tava dando bastante certo no final do jogo, né? O Pikachu, ele infiltrava, ele se projetava dentre a zaga do Palmeiras e que levou perigo, sim, algumas vezes. E até que aos 44 minutos, muito por conta dessa melhora e dessa solução achada pelo Fortaleza, que conseguia frequentar mais a área defensiva do Palmeiras, o Fortaleza chegou e a bola tocou no cotovelo do Marcos Rocha. Na hora eu até tinha achado que não estava dentro da área, mas depois eu revi o lance algumas vezes. Enfim, não tem como brigar com a imagem, é algo que eu sempre bato aqui nessa tecla, não tem como brigar com a imagem, e o pênalti foi bem marcado, sim. Gol, empate do Fortaleza, placar 1-1. E muito desse gol sofrido foi que o Palmeiras literalmente ele parou de jogar, né? Ele parou de fazer o que estava fazendo, que era se infiltrar, se projetar, né? Ganhar campo, ir minando o campo de defesa do Fortaleza. E aí, claro, o Fortaleza aproveitou e com mérito empatou o jogo nesse momento. E essa instabilidade dentro de campo do Palmeiras é muito reflexo do momento instável do time, né? Prova disso foi o andamento do jogo, né, gente? O Palmeiras imprimindo o jogo, imprimindo um ritmo legal, um volume de jogo, fez o gol, oscilou e estacionou na partida praticamente, né? E como? Gerando espaço pro Fortaleza. Foi uma queda do Palmeiras que fez o Fortaleza crescer, junto com a solução de bola longa que achou essa brecha na defesa do Palmeiras, né? E aí, prova disso do que eu tô falando é literalmente a defesa do Palmeiras, que sempre foi conhecida por ser sólida, ter um sistema defensivo muito sólido, muito eficaz, muito seguro e consistente. E num jogo dominado, né, até os 25, 30 minutos
minutos do primeiro tempo, controlado, começou a bater cabeça, né? O Everton começou a aparecer demais, com algumas falhas individuais do Gomes, do Murilo também, e do primeiro homem à frente da zaga, inclusive do Richard Rios, que eu falei muito bem no começo do vídeo, ou seja, tava recompondo bem, sobretudo tava bem no ataque também. Então, esse momento de instabilidade, ele passa muito por isso que eu tô falando, né? O time, ele começa bem, ele oscila e estaciona. Bom, e aí no segundo tempo, o Abel, ele volta pro jogo com algumas substituições. Então entra o Menino no lugar do John e entra o Mike no lugar do Marcos Rocha. E aí com essa variação, ele reforça teoricamente a zaga, né? Porque ele fica com 3 volantes. O Rios mais atrás, ou seja, o primeiro homem à frente da zaga. O Zé um pouco à frente, fazendo as primeiras construções das jogadas. E o Veiga e o Menino mais aproximados, ou seja, alterando as construções pelo meio das jogadas. E o Mike entrando fica mais livre para subir, ele atua mais como um ala mesmo. E o Arthur, ele vai pro lado esquerdo, jogando por dentro para dar liberdade pro Piquerez, né? Para manter a liberdade do Piquerez, que atuava como um ala, que aliás, Piquerez jogou muito bem hoje, gostei bastante do jogo do Piquerez, ao contrário do Arthur. Achei que estava sim fazendo boas partidas, mas hoje deu uma osciladinha e acho que não foi tão bem assim, tanto é que foi substituído pelo Luiz Guilherme, que a gente já chega lá, que para mim fez uma ótima partida, e o Abel precisa quebrar a cabeça para colocar o Luiz Guilherme mais vezes, porque é sim um jogador que tem se demonstrado muito importante, principalmente nesse momento de instabilidade do Palmeiras, ou seja, um menino jovem, muito promissor e com essa maturidade. O Abel precisa ficar de olho. E aí, aos 19 minutos, o Breno Lopes entra e o Luiz Guilherme entra, né? O Breno Lopes no lugar do Arthur e o Luiz Guilherme no lugar do Richard Rios. E aí, nesse momento, dos 19 minutos que aconteceram essas substituições, o que eu percebi, a minha ótica de jogo, foi que a precisão das jogadas, dos passes, dos cruzamentos, eles não eram tão assertivos, né, gente? Algo que o Palmeiras sempre foi muito assertivo nesses fundamentos. Ou seja, era muito presente nos jogos do Palmeiras. E o resumo do jogo era o Palmeiras com a posse de bola e o Fortaleza com as melhores oportunidades para inclusive matar o jogo. Como eu falei, se não fosse o Everton, o Fortaleza já tinha sim matado o jogo. E aí nesse momento o Palmeiras já estava naqueles moldes, né, de só jogar pelos lados, acionando muito os setores do campo. E o Veiga ficou bem sumido, né, nas construções das jogadas, até que aos 31 minutos, gol de quem? Gol do nosso camisa 10, do nosso maestro, gol do Veiga, muito importante esse gol para ele, para retomar a confiança. E assim, acho que a gente precisa destacar, né, gente, que foi num momento de superioridade do Fortaleza. O gol do Veiga, ele saiu numa individualidade dele, total mérito do Rafael Veiga, né? Ou seja, numa individualidade técnica, na diferença técnica. E isso é extremamente importante para você retomar a confiança, para retomar o bom futebol, retomar as ações das jogadas, né? Retomar o protagonismo. Enfim, achei excelente esse gol do Veiga e principalmente na individualidade. O gol saiu justamente por uma individualidade dele, por um mérito de qualidade técnica acima da média dele. E aí a gente precisa destacar também, né, que o Everton fazendo 1001 defesas super difíceis e o Breno Lopes com 3 chances para matar o jogo. Enfim, perdia gol atrás de gol, e eu acho que são essas tomadas de decisão, né, gente, que muitas vezes comprometem o resultado. Claro, ainda bem, muito bem, que não foi o caso de hoje. Mas como eu falei, quando você perde muito gol, você pode sim comprometer o resultado do jogo, né? E também uma série de fatores, como segurança, tranquilidade no jogo, etc. Mas aí aos 50 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, gol de quem? Breno Lopes, o nosso rei dos acréscimos, fez o 3-1 para liquidar a vitória para o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E que jogada do Luiz Guilherme, né? Foi muito bem pelo setor direito e fez um passe absurdo, muito bom mesmo, quebrando essa linha lateral e chegando no Breno Lopes para só empurrar a bola para o fundo do gol. E como eu falei, né, gente, é importante destacar novamente a maturidade do Luiz Guilherme, né, um menino super jovem, promissor, mas com essa maturidade dentro de campo. Por muitas vezes, quando a gente fala do nosso banco, que a gente não tem, né, essas famosas peças de reposição, quando entram
para o jogo, não conseguem mudar o jogo. Não é o caso do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme é uma peça fundamental, vem se tornando muito fundamental para o elenco do Palmeiras. E sim, quando entra nos jogos, tem essa capacidade de mudar os jogos, né? De tentar as jogadas com sua técnica, com a sua individualidade. Então, assim, é um menino que tem se tornado muito importante para o elenco do Palmeiras. Bom, eu sempre bato na tecla aqui que não é porque o Palmeiras, quando vence, tá tudo bem, e quando não vence, está tudo errado. É claro que, de novo, o momento do Palmeiras é instável, é de instabilidade, muito por conta dos bastidores, né? Por conta da Leila Pereira, da questão dos não reforços que ainda não chegaram, janela fechando. O Palmeiras precisa sim se reforçar. Ressalto aqui, Palmeiras precisa de reforços pontuais. Eu bato na tecla que tem sim um elenco pronto, os 11, mas que precisa de peças específicas e pontuais para que o Palmeiras consiga ter um elenco mais completo e se manter competitivo. Já falei aqui também que 3 coisas que precisam acontecer para as vitórias voltarem. Sim, é o elenco como um todo, né? Os 11 renderem novamente o que a gente sabe que pode render, contratações e reforços pontuais e a nossa base render para a gente contar com um elenco com sinergia, saudável e competitivo. Claro que é muito bom voltar a vencer. A gente sabe que o Fortaleza não é um adversário fácil, então é claro que essa vitória ela é muito bem-vinda no dia de hoje e eu espero muito o rendimento dentro de campo volte para a gente encontrar sim novamente o caminho das vitórias e enfim, espero ainda assim também que reforços pontuais venham, o que eu acho muito difícil, mas o Palmeiras precisa disso sim para voltar nessa crescente. Comenta aqui, quero saber muito sua opinião, deixa aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like. Gente, a sua inscrição junto com o like é muito importante para mim, você não faz ideia disso. E ativa o sininho, gente, porque o YouTube por muitas vezes não entrega o meu conteúdo, então é mais um indicativo que você tem gostado do que eu tenho produzido aqui para você. Combinado, gente? No mais, muitos e muitos beijos. Um ótimo final de semana para vocês com vitória. Então, final de semana zerado. E avante palestra sempre.